O físico e escritor famoso Brian Greene nos leva em uma viagem que subverte as regras da experiência humana. Por que nunca vemos os acontecimentos na ordem inversa? De acordo com as leis da física, isso pode acontecer. Além do cosmos, o espaço. A gente enxerga o mundo como um lugar cheio de coisas. Prédios, carros, ônibus e pessoas. Em nenhum lugar isso parece tão evidente como numa cidade populosa como Nova York. Mas em volta de todos os objetos que compõem o nosso mundo cotidiano, existe um componente tão importante, só que bem mais misterioso: o espaço, onde todos esses objetos existem. Para entender o que estou falando, vamos parar por um instante e imaginar. E se você tirasse todos esses objetos? Tudo mesmo. As pessoas, os carros e os prédios. Não só os objetos na Terra, mas a própria Terra também. E se você tirasse todos os planetas, as estrelas e as galáxias? Não só os objetos grandes, mas coisas muito pequenas, até os menores átomos de gás e poeira. E se você removesse tudo, o que sobraria? A maioria de nós diria que não sobraria nada. E isso está certo. Mas o estranho é que também está errado. O que sobra é o espaço vazio. Acontece que o espaço não é um nada. É alguma coisa. Uma coisa com características ocultas tão reais como as dos objetos do nosso dia a dia. Na verdade, o espaço é tão real que pode se curvar. Pode se torcer. E pode se ondular. É tão real que o espaço vazio em si ajuda a moldar tudo no mundo à nossa volta e forma o próprio tecido do cosmos. A gente não pode entender nada sobre o mundo a menos que entenda o espaço, porque isso é o mundo, o espaço com as coisas dentro dele. Geralmente não temos consciência do espaço, mas eu digo, os peixes provavelmente também não têm consciência da água e estão dentro dela o tempo todo. O espaço não é exatamente o nada. Na verdade, tem muita coisa acontecendo ali dentro. Quando a maioria de nós pensa no espaço sideral, um lugar que está muito, muito longe. Mas o espaço está em toda parte. Podemos dizer que é o que existe de mais abundante no universo. Mesmo os menores objetos, como os átomos, o ingrediente básico em você, em mim e em tudo que vemos no mundo, até eles são quase inteiramente feitos de espaço vazio. Se a gente removesse todo o espaço dentro de todos os átomos que constituem as pedras, os vidros e o aço do Empire State Building, sobraria apenas um pedacinho do tamanho de um grão de arroz, mas que pesaria centenas de milhares de quilos. Todo o resto é espaço vazio. Mas o que é o espaço exatamente? O pai da ciência moderna imaginou o espaço como um palco vazio. Para Newton, o espaço era a moldura para tudo o que acontece no cosmos. A arena onde o teatro do universo é encenado. O palco de Newton era passivo, absoluto, eterno e imutável. A ação não afetava o palco e o palco não afetava a ação. Ao representar o espaço dessa forma, Newton foi capaz de descrever o mundo como ninguém tinha sido capaz até então. Seu palco imutável permitia que ele entendesse quase todo o movimento que vemos e descrevesse leis que prevêem desde a forma como uma maçã cai da árvore até a órbita da Terra em torno do Sol.
Essas leis funcionam tão bem que são usadas até hoje, seja para lançar satélites ou para pousar aviões. Todas elas dependem de um conceito radical. O espaço é real. Mesmo que você não possa ver, cheirar ou tocar, o espaço é real e físico o suficiente para ser uma referência para certos tipos de movimento, como a patinadora. Newton dizia que quando ela gira, seus braços se abrem porque ela está girando em relação a alguma coisa, que é o próprio espaço. Os filósofos têm discutido a natureza do espaço há muito tempo. O que Newton fez foi mudar os termos do debate. Com isso, a ciência moderna nasceu. O palco de Newton foi um sucesso e ficou sob os holofotes por mais de 200 anos. Mas nas primeiras décadas do século XX, surgiu um novo conjunto de ideias que balançou as estruturas do palco de Newton. Essas ideias foram apresentadas por um jovem funcionário de um escritório de patentes na Suíça. O nome dele era Albert Einstein. Einstein cresceu no final do século XIX, a alvorada da era da eletricidade. A energia elétrica estava iluminando as cidades, dando origem a vários tipos de tecnologia que Newton nunca poderia ter imaginado. Todos os novos desenvolvimentos estavam relacionados com a luz, que fascinava Einstein desde criança. Não as lâmpadas e os postes de luz, mas a própria natureza da luz. A fascinação por uma característica particularmente estranha da luz, sua velocidade, foi o que levou Einstein a derrubar o conceito de Newton sobre o espaço. Para entender como, vamos dar uma voltinha. Nesse momento, estamos viajando a 32 km por hora. Para ir mais rápido, o motorista só precisa pisar no acelerador para a velocidade mudar. A gente pode sentir a mudança, mas também pode ver no velocímetro do táxi ou num desses radares de velocidade. Pode diminuir agora. Mas imagine que, em vez de medir a velocidade do táxi, você tenha um sinal de radar que mede a velocidade da luz emitida pelo farol. Esse sinal mediria a luz viajando a uma velocidade espantosa, 1.080.000 km por hora. Quando o táxi começa a andar, você pode pensar que a velocidade da luz aumenta tanto quanto a velocidade do carro. Afinal de contas, o táxi em movimento dá um empurrãozinho para a luz. Mas, para nossa surpresa, não é isso que acontece. Nosso sinal de radar, ou qualquer outra medição da velocidade da luz, sempre vai detectar a luz viajando a 1.080.000 km por hora, independente do carro estar em movimento ou não. Mas como pode ser? Como todas as medições da velocidade da luz podem ter sempre o mesmo resultado? Quando você corre até uma parede, ela está indo em direção a você mais rápido do que quando você está parado em relação a ela. Mas o mesmo não acontece com a luz. A velocidade da luz é a mesma para todo mundo. Isso é extraordinário. Einstein resolveu esse quebra-cabeça da seguinte forma. Sabendo que a velocidade é só uma medida do espaço que um objeto percorre ao longo do tempo, ele propôs uma ideia incrível. O espaço e o tempo poderiam trabalhar juntos, se ajustando constantemente na medida certa para que a velocidade da luz seja sempre 1.080.000 km por hora. Para respeitar essa característica absoluta da luz, o tempo não poderia mais ser absoluto. O espaço teria que deixar de ser absoluto. E ambos precisariam ser relativos de um jeito que um influenciasse o outro. A ideia de que o espaço e o tempo são relativos só é estranha porque não nos movemos rápido o suficiente no dia a dia para perceber isso. Mas se o táxi pudesse correr a uma velocidade próxima da luz, os efeitos não estariam mais ocultos.
Por exemplo, se você estivesse numa esquina e eu passasse por você perto da velocidade da luz, você veria o espaço se ajustando. E ia parecer que o meu táxi só tem alguns centímetros. E que o ponteiro do meu relógio gira muito devagar. Da minha perspectiva, dentro do táxi, meu relógio estaria funcionando normalmente e o espaço ia parecer o de sempre. Mas quando eu olhasse para fora do táxi, veria o espaço se ajustando. Tudo para manter a velocidade da luz constante. Para Einstein, tempo e espaço não são rígidos e absolutos. Eles se fundem com o movimento para formar uma única entidade que veio a ser chamada de espaço-tempo. Nas mãos de Albert Einstein, essa nova ideia do espaço desvendou um mistério profundo envolvendo a força mais familiar do cosmos: a gravidade. Newton sabia que a gravidade é uma força que atrai os objetos entre si. E as leis que ele descreveu prevêem essa força com uma precisão fantástica. Mas como a gravidade realmente funciona? Como a Terra atrai a Lua por centenas de milhares de quilômetros de espaço vazio? As duas se comportam como se estivessem conectadas por uma corda invisível. Mas todo mundo sabe que isso não é verdade. As leis de Newton não davam nenhuma explicação para isso. Einstein achava que nenhum curativo poderia consertar a teoria da gravidade de Newton. Ele tinha que inventar um mecanismo, tinha que entender isso. Após se dedicar ao problema por mais de 10 anos, Einstein chegou a uma conclusão surpreendente. O segredo da gravidade estava na natureza do espaço-tempo, que era muito mais flexível do que ele tinha previsto e que podia se esticar como um tecido. Isso era uma ruptura radical com Newton. Pense nessa mesa como espaço-tempo e nas bolas como objetos no espaço. Se o espaço-tempo fosse plano como a superfície da mesa, os objetos se moveriam em linha reta. E se o espaço é como um tecido que pode se esticar e dobrar? Isso pode parecer um pouco estranho, mas veja o que acontece se eu coloco um objeto pesado no tecido flexível do espaço-tempo. Se eu der mais uma tacada, as bolas vão se mover por uma cavidade criada no tecido por esse objeto. Einstein percebeu que é assim que a gravidade funciona de fato. Ela é a deformação do espaço-tempo causada pelos objetos nele. Em outras palavras, a gravidade é a própria forma do espaço-tempo. A Lua não mantém a órbita porque é atraída pela Terra por uma força misteriosa, e sim porque se move ao longo de uma curva no tecido do espaço-tempo criada pela Terra. Com Einstein, o espaço se tornou não apenas real, como também flexível. Então, de repente, o espaço tinha propriedades, tinha curvatura. De repente, o espaço tinha uma geometria flexível, quase como uma folha de borracha. Isso abre um novo caminho para pensar a realidade e descrever todo o universo. Einstein virou Einstein por causa dessa observação. Enquanto Newton considerava que o espaço era passivo, Einstein considerava que ele era dinâmico. Para ele, o espaço está entrelaçado com o tempo e determina como os objetos se movem. Depois de Einstein, o espaço não pode mais ser pensado como um palco estático, e sim como um ator que interpreta o papel principal no teatro cósmico. Agora, uma coisa é pensar o espaço como sendo dinâmico, ativo e flexível, como um tecido. Mas ele é realmente assim? Isso é apenas uma metáfora ou descreve de fato o que é o espaço? A teoria de Einstein prevê que uma nova forma de descobrir seria fazer uma viagenzinha até a borda de um buraco negro.
Os buracos negros, estrelas que sofreram colapso, são objetos maciços que foram reduzidos a uma fração de seu tamanho original. De acordo com os cálculos de Einstein, a gravidade em volta deles é tão forte que um buraco negro girando pode arrastar com ele todo o espaço, que é torcido como se fosse um pedaço de pano. O buraco negro mais próximo está a trilhões de quilômetros de distância, o que faz com que seja um grande desafio testar essa previsão. Mas no final dos anos 50, um físico chamado Leonard Schiff começou a procurar uma maneira de testar as ideias de Einstein mais perto de casa. Schiff se inspirou em um objeto que consideramos um brinquedo de criança: o giroscópio. Ele pensou que, se o espaço realmente se torce como um pano, o giroscópio pode ajudar a detectar isso. Era uma ideia estranha e foi desenvolvida em um lugar estranho. A piscina dos professores em Stanford. Lá, em 1959, Schiff se encontrou com dois colegas, William Fairbank e Bob Cannon. Ele estava empolgado com o anúncio de um giroscópio de alta tecnologia que tinha visto. Apesar de ter uma aparência diferente, ele funcionava basicamente como um brinquedo de criança. Naquele momento, os três decidiram lançar um dispositivo como esse na órbita da Terra. Normalmente, o eixo de um giroscópio aponta para uma direção fixa. Mas se a Terra está realmente arrastando o espaço, o eixo do giroscópio seria arrastado junto com ele, deslocando sua orientação de um jeito que poderia ser medido. Era um plano brilhantemente simples. Só tinha um problema. As teorias de Einstein prevêem que a rotação da Terra torce o espaço só um pouquinho. Tão pouco que seria como medir a altura de uma moeda a 100 quilômetros de distância. A equipe ficou mais de 2 anos tentando entender como fazer uma medição tão precisa. Eles finalmente criaram um plano de acoplar 4 giroscópios que se movem livremente a um telescópio apontado para uma estrela distante. Se o espaço se torce, ao longo do tempo, os giroscópios não apontariam mais para a estrela, já que ficariam presos na torção do espaço. Em 1962, eles solicitaram financiamento da NASA, pedindo mais ou menos $1 milhão para o que viria a ser conhecido como Gravity Probe B. A princípio, os membros da equipe pensaram que o projeto levaria uns 3 anos. Eles estavam otimistas demais. Com uma equipe cada vez maior, o Gravity Probe B se tornou o experimento de maior duração da história. Eles ficaram décadas e décadas tentando realizar a ideia original, que era lançar um telescópio no espaço e construir giroscópios que eram uns dos objetos mais precisos que já foram criados. A tecnologia é simplesmente assustadora. É que nem uma cenoura na frente de um burro. A gente sempre estava a 5 ou 10 anos de conseguir fazer isso. Depois mais 5 ou 10 anos, por 35 anos. O projeto consumiu mais de 4 décadas e $750 milhões e quase foi cancelado pela NASA 9 vezes. Finalmente, em 2004, a equipe se reuniu para presenciar o lançamento. Dos 3 homens que estavam na piscina em 1959, só um ainda estava vivo para ver. A gente ficou lá olhando. Foi um momento incrível na minha vida. Uma experiência emocionante. Foi impecável. 10 mil coisas não deram errado. Por quase um ano, o Gravity Probe B orbitou em volta da Terra, enquanto a equipe monitorava ansiosamente cada movimento, tentando ver se a Terra realmente torcia o espaço. Os dados finalmente começaram a chegar. E havia um problema. Os giroscópios estavam tendo uma pequena oscilação inesperada. E ajeitar os dados custaria milhões de dólares. O dinheiro estava acabando e parecia que o trabalho de quase meio século estava prestes a descer pelo ralo. Quase no último momento possível, apareceram 2 fontes de recursos.
O filho de William Fairbank, um dos membros originais da equipe, fez uma doação pessoal, e Turki Al-Saad, um membro da família real saudita formado em aeronáutica por Stanford, providenciou uma grande doação. Ao longo dos próximos 2 anos, o problema com os dados foi resolvido, revelando que os eixos dos giroscópios tinham se deslocado quase exatamente como estava previsto nas equações de Einstein. Acho que foi a primeira vez que deu para ver o efeito de Einstein, a deriva, a olho nu. Esse experimento forneceu a prova mais direta de que o espaço é uma coisa real. Uma entidade física como um tecido. Afinal de contas, se o espaço fosse nada, não haveria nada para torcer. Ao mesmo tempo em que Albert Einstein estava investigando o espaço nas maiores escalas, outro grupo de físicos estava examinando o universo em escalas extremamente pequenas. E eles encontraram um território completamente inexplorado, no qual a ideia de Einstein sobre o espaço não foi encontrada em lugar nenhum. Para entender o que estou falando, imagine que você pudesse encolher a um tamanho bilhões de vezes menor. Essa é a esfera dos átomos e das partículas subatômicas, os componentes fundamentais de tudo que podemos ver. Se você tem esse tamanho, o mundo segue um conjunto de leis totalmente diferente, chamado mecânica quântica. De acordo com essas leis, mesmo que você tentasse remover cada átomo e partícula, veria que o espaço vazio está longe de ser vazio. Ele está repleto de atividade. As partículas estão constantemente deixando de existir e ressurgindo. Elas surgem do nada, aniquilam umas às outras rapidamente e desaparecem. Embora a teoria previsse isso, foi em 1948 que um cientista chamado Hendrik Casimir sugeriu que, embora a gente não possa ver essas partículas, por causa delas o espaço faz uma coisa que podemos ver. Ele previu que se você pegasse 2 placas comuns de metal e colocasse uma perto da outra, mais perto que a espessura de uma folha de papel, algumas partículas com determinadas energias seriam excluídas, porque, de certa forma, elas não iam caber entre as placas. Como a maior parte dessa atividade frenética acontece fora das placas e não dentro, Casimir achou que elas seriam aproximadas por aquilo que geralmente chamamos de espaço vazio. Alguns anos mais tarde, esse experimento foi realizado. Isso provou que Casimir estava certo. No espaço vazio, as placas se aproximavam. Então, na escala atômica, o espaço vazio não é vazio. É tão inundado de atividade que pode forçar objetos a se mover. Hoje em dia, a busca por entender o espaço na menor escala continua com um dos experimentos científicos mais caros da história. Esse é o CERN, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, em Genebra. Aqui, enterrado a mais de 50 metros do solo, está o Grande Colisor de Hadron, o acelerador mais poderoso do mundo. Seu custo foi cerca de 10 bilhões de dólares, e ele acelera partículas subatômicas até mais de 99,99% da velocidade da luz, e faz com que elas colidam umas contra as outras. Na chuva de detrito produzido por essas colisões, os cientistas descobriram uma fauna de partículas estranhas e exóticas. Agora mesmo, eles estão perseguindo uma das mais complexas. Uma partícula que seria fundamental para formar tudo, desde os átomos no nosso corpo até as estrelas mais distantes. Se essa partícula for encontrada, ela vai redefinir nossa concepção do espaço e cumprir uma missão que começou mais de 40 anos atrás. Tudo começou em 1964, quando um jovem físico inglês chamado Peter Higgs fez uma sugestão tão radical sobre o espaço que quase arruinou sua vida. Me disseram que eu estava falando bobagem, que eu não poderia estar certo. É claro que ninguém entendeu o que eu estava falando.
Higgs e alguns outros cientistas estavam tentando montar um quebra-cabeça. Todas as partículas fundamentais do universo contêm diferentes quantidades de massa, que normalmente consideramos peso. Sem a massa, essas partículas nunca se combinariam para formar os átomos que compõem todas as coisas que vemos no mundo. Mas o que cria a massa? Por que as partículas têm diferentes massas? Por mais que os cientistas tentassem, ninguém nunca tinha sido capaz de responder essa questão complexa. Num fim de semana, após uma caminhada nos arredores de Edimburgo, Higgs teve uma ideia curiosa. Usando a matemática, ele imaginou o espaço de um novo jeito, como se ele fosse um oceano. As partículas estariam imersas nesse oceano e ganhariam massa enquanto se movessem por ele. Para entender como isso funciona, pense na massa de uma partícula como a fama de um ator. E no oceano de Higgs, como os paparazzi. Algumas partículas são como os atores desconhecidos e passam facilmente. Os paparazzi não estão interessados nelas. Mas outras partículas são como as grandes estrelas e têm que abrir caminho. Quanto mais essas partículas se esforçam para passar, mais elas interagem com o oceano e ganham massa. Higgs estava convencido de que tinha feito uma grande descoberta. Mas quando ele enviou sua ideia para um jornalista do CERN, ela foi rejeitada. Sem se abalar, Higgs aprimorou sua teoria, até que surgiu a chance de apresentá-la no antigo recanto de Einstein, o Instituto de Estudos Avançados de Princeton. Ele esperava que suas ideias fossem encontrar os críticos mais ferrenhos lá. Eu estava dirigindo feliz na estrada, quando vi uma placa para Princeton. E isso me fez perceber no que eu estava me metendo. Comecei a suar frio e a tremer. Tive que parar o carro para me recompor. Mas Higgs insistiu. Aquela foi a primeira de uma série de conversas que iriam convencer seus colegas de uma vez por todas que aquilo era uma grande descoberta. No fim das contas, eu os venci pelo cansaço. Eu triunfei. Então aproveitei as festas que vieram em seguida. Hoje, a ideia pioneira de Higgs, chamada de campo de Higgs, é crucial para o nosso entendimento do espaço. O campo de Higgs está em toda parte, e até no vácuo mais vazio do espaço tem um efeito. Ele nos dá massa. Acho que Higgs merece mesmo crédito por ter sido uma das pessoas que disseram que o espaço é uma coisa e tem propriedades que são intrínsecas, das quais não podemos nos livrar. Não dá para desligar elas. O único problema é que não temos nenhuma prova física de que o campo de Higgs existe. Pelo menos não ainda. Mas aqui no CERN, os cientistas estão tentando colidir as partículas umas com as outras com tanta energia que elas vão soltar um pedaço de campo de Higgs, produzindo uma partícula própria. É como se eles estivessem tentando tirar uma lasca do espaço. A gente acha que se bater forte o suficiente no espaço, com colisões do acelerador de partículas, podemos fazer uma partícula de Higgs surgir do espaço vazio. Todo o nosso entendimento atual sobre a matéria vai desmoronar se o campo de Higgs não existir. Acho que ninguém tem dúvidas de que vamos ver isso. Se não, com certeza, vai ser um resultado muito bizarro. Descobrir a partícula de Higgs seria um grande marco e estabeleceria que até o mais vazio dos espaços vazios tem um impacto em toda a matéria. Mas acontece que o espaço contém um ingrediente muito mais misterioso do que Higgs poderia imaginar. Um ingrediente que pode ser a chave para desvendar o maior dos mistérios: o destino do universo. É um mistério que começou há uns 14 milhões de anos, com o que chamamos de Big Bang. Em uma fração de segundo, o universo sofreu uma grande explosão que arremessou o espaço para fora. O espaço está se expandindo desde então. Por décadas, a maioria dos cientistas achava que a expansão estava desacelerando, graças à força da gravidade.
Quando jogo uma maçã para cima, em algum momento a gravidade da Terra vai fazê-la parar e vai trazê-la de volta. Da mesma forma que a maçã desacelera com o tempo, a expansão do universo deveria desacelerar por causa da atração gravitacional de toda a matéria e energia entre si. Mas isso levantava uma questão. Qual seria o destino final do universo? Ele continuaria se expandindo para sempre? Ou em algum momento a gravidade iria parar a expansão, fazendo com que o espaço voltasse a se contrair, entrando em um grande colapso? Para desvendar esse mistério, duas equipes de astrônomos começaram a medir a desaceleração da expansão usando uma ferramenta curiosa: estrelas resultantes de explosões, chamadas supernovas. Uma supernova é uma estrela que termina sua vida em uma explosão maciça. Elas são extremamente luminosas e podem ser tão brilhantes como 1 bilhão de sóis. O legal nas supernovas é que elas são muito parecidas quando explodem. Todas têm mais ou menos o mesmo brilho e depois desaparecem quase do mesmo jeito. Como as explosões são muito brilhantes e uniformes, a equipe pensou que essas supernovas poderiam funcionar como faróis cósmicos muito precisos, permitindo que eles rastreassem como o espaço desacelerou ao longo do tempo. O problema é que as supernovas são raríssimas. Para achar um número suficiente delas, Perlmutter dedicou anos ligando para astrônomos do mundo todo, implorando que eles emprestassem seus telescópios. A gente precisava dos maiores telescópios do mundo e de condições perfeitas. Nessas condições perfeitas, eu ficava ligando para as pessoas no meio da noite, enquanto elas tentavam trabalhar e dizia: sei que você está com um horário apertado, mas não dá para encaixar meia horinha de observação? Seria muito interessante para a gente. Quando eles finalmente tinham dados suficientes para medir o quanto a força gravitacional estava desacelerando a expansão do universo, tiveram uma grande surpresa. Os resultados eram meio estranhos. Não mostravam nenhuma desaceleração do universo. Foi uma surpresa. Na verdade, o universo está acelerando. É como se o espaço, que a gente pensava que não era nada, tivesse uma qualidade inerente parecida com a de uma mola. O espaço não queria ser comprimido, na verdade queria esticar o universo. Parecia que o universo estava se expandindo cada vez mais rápido. Ele estava acelerando em vez de desacelerar. Minha reação imediata foi: eu preciso descobrir o que está errado. Isso não pode estar certo. Mas isso estava certo. A maioria dos cientistas concordou com uma explicação. Tem alguma coisa que preenche o espaço e age contra a força da gravidade atrativa comum, afastando as galáxias e esticando o próprio tecido do cosmos. Essa substância misteriosa que preenche o espaço foi apelidada de energia escura e virou nossa concepção do universo de cabeça para baixo. Ao longo das maiores distâncias, a energia escura domina o conteúdo do universo. E nós não sabemos o que ela é. Se você fizer um levantamento de toda a energia do universo, vai ver que a energia escura é mais ou menos 70% do universo. Até uma década atrás, ninguém nem imaginava que uma coisa dessas existia. Essencialmente, o peso do espaço vazio é 70% do peso de todo o universo. Isso é quase a mesma porcentagem da superfície da Terra que é coberta por água. Imagine que a gente não soubesse o que é água. É assim que estamos em relação à energia escura. Nós não temos mesmo a menor ideia de como explicar a energia escura. Temos todo esse aparato científico sofisticado da mecânica quântica, da relatividade e da física de partículas que desenvolvemos nas últimas centenas de anos, mas nada disso consegue explicar a energia escura. A descoberta da energia escura ainda guardava outra surpresa. A ideia de que o universo contém esse ingrediente já tinha sido cozinhada 80 anos atrás. Vou contar um segredinho. Embora ele não chamasse de energia escura, há muito tempo, Albert Einstein previu que o próprio espaço poderia exercer uma força que afastaria as galáxias.
Logo depois de descobrir a teoria geral da relatividade, sua teoria sobre a gravidade, Einstein descobriu que, de acordo com os cálculos, o universo estaria ou expandindo ou se contraindo, mas não podia estar pairando em um estado fixo. Isso era enigmático, porque antes de ficar sabendo do Big Bang, a maioria dos cientistas, inclusive Einstein, imaginava que o universo era estático, eterno e imutável. Quando as equações de Einstein sugeriram que o universo estava expandindo ou se contraindo, e não era estático como todos pensavam, ele tinha um problema. Então Einstein modificou suas equações para que elas permitissem um tipo de antigravidade que daria ao espaço um impulso para fora, agindo contra a força da gravidade comum para dentro, que permitia que o universo ficasse estático. Ele chamou a modificação de constante cosmológica. Acrescentar a constante cosmológica salvou as equações de Einstein. Mas a verdade é que ele não tinha a menor ideia se esse impulso para fora, ou antigravidade, realmente existia. A introdução da constante cosmológica não era uma solução muito elegante para achar o que Einstein estava procurando, que era um universo estático. Esse conceito introduz esse efeito de antigravidade. Diz que a gravidade pode se comportar de uma forma que não atrai, mas afasta os objetos, como se fosse o embate de dois titãs. A constante cosmológica e a atração comum da matéria manteriam o universo em equilíbrio e estático. Mais ou menos 10 anos depois, o astrônomo Edwin Hubble descobriu que o universo não é estático, mas está expandindo por causa da força do Big Bang, que aconteceu há 14 bilhões de anos. Isso significava que as equações originais de Einstein não precisavam mais ser alteradas. De repente, a necessidade de uma constante cosmológica voou pela janela. Obrigado. Dizem que Einstein falou que esse foi o seu maior tropeço. Só que com a recente descoberta da expansão do universo, os cientistas estão convencidos de que tem alguma coisa no universo que está afastando todos os objetos. Então, o maior erro de Einstein pode estar entre as suas maiores descobertas. Ninguém mais estava pensando nisso. Mas a constante cosmológica de Einstein pode muito bem ser a chave para entender a expansão do universo que vemos hoje. Apesar de ninguém saber o que é a energia escura de fato, ela levanta uma possibilidade espantosa e perturbadora. Einstein descreveu a força de sua antigravidade como sendo constante. Mas a força da energia escura é constante? E se ela muda ao longo do tempo? A resposta poderia derrubar tudo o que a gente achou que sabia sobre o destino do cosmos. Nesse momento, das moléculas que compõem o meu corpo até as moléculas que formam a Lua, tudo no nosso mundo fica inteiro por causa das forças que prevalecem sobre o impulso da energia escura. Por isso não vemos as coisas se expandindo no nosso dia a dia. Mas essa situação pode não durar para sempre. Pode ser que a energia escura continue afastando as galáxias até que elas estejam tão distantes umas das outras que o universo se tornará um lugar frio, escuro e solitário. Ou a força da energia escura aumentará ao longo do tempo e ficará tão forte que destroçará tudo dentro das galáxias. As estrelas, os planetas e todo o tipo de matéria. Se a energia escura aumenta com o tempo, vai chegar uma hora em que os átomos vão ser despedaçados, quando existir energia escura suficiente entre os núcleos e os elétrons para rasgar o espaço, o que é chamado de Big Rip, a grande ruptura. Mas até aqui, a viagem que começou com a ideia de Isaac Newton do espaço como um palco ainda não acabou.
Quando olhamos para o tecido do cosmos mais de perto, podemos encontrar muito mais surpresas que qualquer um poderia imaginar. Eu, por exemplo, pareço bem real. Não pareço? Mas estão surgindo novas pistas de que eu, você e até o próprio espaço, tudo pode ser, na verdade, um tipo de holograma. Quer dizer, tudo o que vemos e vivenciamos, tudo o que chamamos de nossa realidade tridimensional, pode ser a projeção de informações que estão armazenadas em uma fina superfície bidimensional distante. Mais ou menos do mesmo jeito que a informação para esse holograma está guardada nesse pedaço fino de plástico. Estamos acostumados com os hologramas nos adesivos de segurança nos cartões de crédito. Mas imaginar o universo como um holograma é a versão mais drástica da nossa concepção de espaço e de realidade que já foi proposta. As provas disso vêm de uma das áreas mais estranhas do espaço: os buracos negros. Quando eu era mais jovem, ia achar que qualquer físico que dissesse isso estaria absolutamente maluco. Podemos pensar desse jeito. Imagine que eu jogasse a minha carteira dentro de um buraco negro. A gente costumava pensar que nada, nem mesmo a luz, poderia escapar da imensa gravidade do buraco negro. Então minha carteira estaria perdida para sempre. Mas agora, parece que essa pode não ser a história completa. Recentemente, alguns cientistas estavam estudando a matemática que descreve os buracos negros e fizeram uma descoberta curiosa. Mesmo que minha carteira desapareça no buraco negro, uma cópia de toda a informação contida nela mancha a superfície do buraco negro e fica guardada, do mesmo jeito que a informação é armazenada num computador. No final das contas, minha carteira existe em dois lugares. Uma versão tridimensional está perdida para sempre dentro do buraco negro. E uma versão bidimensional permanece na superfície como informação. O conteúdo de informação de tudo que caiu no buraco negro pode ser inteiramente representado no lado de fora do buraco negro. A ideia é que você pode apreender tudo o que acontece dentro do buraco negro olhando só para o lado de fora. Em teoria, eu poderia usar a informação no lado de fora do buraco negro para reconstruir minha carteira. A parte mais desconcertante é que o espaço dentro do buraco negro segue as mesmas regras que as do espaço fora dele ou de qualquer outro lugar. Se um objeto dentro de um buraco negro pode ser descrito pela informação fora do buraco negro, então pode ser que tudo no universo, as estrelas, as galáxias, você e eu, e até o próprio espaço, pode ser apenas uma projeção da informação armazenada em uma distante superfície bidimensional, que está em volta de nós. Em outras palavras, o que percebemos como realidade pode ser um tipo de holograma. O mundo tridimensional é uma ilusão, do mesmo jeito que um holograma é uma ilusão? Talvez. Acho que estou disposto a achar que sim, que o mundo tridimensional é um tipo de ilusão e que a realidade absoluta é a realidade bidimensional na superfície do universo. Essa ideia é tão nova que os físicos ainda estão se esforçando para entender. Mas da mesma forma que Newton e Einstein mudaram completamente a nossa ideia do espaço, se isso estiver certo, podemos estar à beira de uma revolução ainda mais drástica. Apesar de ser uma parte tão vital da nossa vida cotidiana, o espaço continua sendo um estranho. Ele está em todo lugar, mas ainda estamos longe de desvendar sua verdadeira identidade. Isso pode levar 100 anos, pode levar 1000 anos, ou pode acontecer amanhã. Mas quando o mistério for desvendado, isso será um passo gigante no caminho para a compreensão do tecido do cosmos.